Nós vamos conversar agora, Mariana Fante, com Renata Abreu, que é deputada federal do Podemos aqui de São Paulo e relatora da reforma política. E o assunto é justamente a reforma que tramita na Câmara. Bom dia, deputada. Prazer tê-la conosco aqui. Bom dia, é uma alegria estar aí com vocês na Jovem Pan, participando desse debate tão interessante. Deputado, foi feita uma leitura lá em Brasília, os bastidores, de que o Distritão, né, era um modelo muito ruim, mas foi colocado como um bode na sala para a passagem das coligações, aí o acordo que foi feito político. Por que nas eleições municipais nós tivemos aí essa vedação e agora o Congresso já muda novamente a legislação eleitoral? Na verdade, nunca houve isso. Houve um debate muito intenso em torno das possibilidades de sistema eleitoral, as coligações nunca foram discutidas, nem na comissão, mas quando o pessoal que defende o sistema atual verificou que o Distritão tinha grande força para ser aprovada, trouxe na mesa esta possibilidade de acordo. E aí teve uma adesão ampla na Câmara, então, para que se voltasse às coligações e não se discutisse mais uma alteração no sistema eleitoral. O grande debate se deu porque o fim de coligações, as eleições municipais, gerou um aumento significativo no número de candidatos e se mostrou incompatível com o sistema de financiamento público que nós aprovamos. Então, era importante que se desenvolvesse alguma maneira de diminuir o número de candidatos para que isso se tornasse mais compatível com o financiamento público. O Distritão faria isso, o sistema que eu propus como definitivo, que foi o Distritão misto ou o Distrital misto, também faria isso, mas em menos proporção do que o Distritão, e a volta de coligações, que foi o acordo final da Câmara, também tem como consequência uma redução do número de candidatos para tentar estar mais adequado ao financiamento público. Deputada, bom dia. Mariana Fante falando. Quais são os pontos positivos dessa retomada da coligação partidária? Nós sabemos que ela ajuda, os partidos chamados nanicos, os partidos menores, porque acabam sendo levados pelos maiores. Gostaria de ouvir a sua opinião. Na verdade, a coligação foi defendida, inclusive, por partidos grandes, porque os partidos pequenos, eles fazem chapinha, Por isso que o Senado, inclusive, votou um projeto para acabar com a sobrinha, que eles chamam, Que é o cálculo da sobra não exigiu o coeficiente eleitoral. Então, as coligações não tem nada a ver com favorecer partido grande ou pequeno. Retomamos o contato com a deputada federal Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, relatora da reforma política. Deputada, muito obrigada por restabelecer o contato aqui conosco. Gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. Rodrigo Pacheco, ele considera um retrocesso as coligações, E ele acha que não vai passar no Senado. Então, quer dizer, temos aí o presidente do Senado dizendo que esse principal mote aí da reforma eleitoral não passe. Já a senhora, por outro lado, disse que haverá uma crise institucional muito grande se essa reforma não passar no Senado. Gostaria da sua opinião exatamente sobre o que a senhora acredita que pode acontecer caso essa reforma não passe. Olha, eu acho que vai existir agora, é natural, uma pressão da Câmara sobre o Senado, até porque houve acordos partidários, na Câmara para que conseguisse chegar num acordo. A iminência da aprovação do Distritão fez com que alguns partidos trouxessem a proposta das coligações na mesa, foi o que foi possível avançar, e existe uma tendência sempre do que diz respeito às questões eleitorais da Câmara, o Senado confirmar e vice-versa. Então, seria, de fato, um desgaste para as casas se o Senado não respeitasse a decisão da Câmara no que diz respeito às questões proporcionais, até porque as coligações já existem na majoritária, já existe para presidente, para senador, para prefeito. Então, se a lógica é que coligar dois partidos que não têm afinidade ideológica não faz sentido, então não poderia se coligar na majoritária também, porque as coligações proporcionais, elas só se dão dentro da coligação majoritária, ou seja, dentro dos partidos que estão na coligação majoritária. Então, se vai proibir, proíba para tudo. Proíba para senador também, proíba para presidente da República, proíba para os cargos majoritários. Agora, permitir somente a eles e inviabilizar o do proporcional não me parece razoável. Eu acredito que vai ter um avanço, sim, no Senado, com a pressão que vai haver dos parlamentares sobre os senadores.
Deputada Renata Abreu, muito obrigado pela participação da senhora. A senhora também acompanhou conosco aí o discurso do presidente Bolsonaro. Muito obrigado e até a próxima oportunidade aqui para falar na Jovem Pan. Obrigado, senhora. Obrigada, Um deputada. grande abraço a todos.